Oi gente, e aí, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo do direito constitucional. Hoje nós vamos começar a ver as ações do controle concentrado de constitucionalidade. Nós vimos que o controle concentrado de constitucionalidade é aquele feito perante o STF, feito perante o Supremo Tribunal Federal, ou então perante o Tribunal de Justiça dos Estados, quando estivermos diante de uma lei ou ato normativo que ofenda a Constituição estadual. No caso, o controle do controle concentrado de constitucionalidade, ele é feito de modo abstrato, sem relação a nenhum direito subjetivo ou conflito entre as partes. Também não há que se falar em partes no controle concentrado de constitucionalidade. Nós temos apenas legitimados. Não há que se falar também em lide. Nós temos apenas conflito de normas. Não existe lide entre autor e réu. Nós temos apenas um conflito de normas a ser dirimido pela Corte Suprema. Uma vez interposta uma ação no controle concentrado, essa ação não admite desistência. Então, não pode haver desistência no controle concentrado de constitucionalidade. Assim como também não há intervenção de terceiros, é possível apenas a assistência entre os legitimados e admite-se também a participação do amicus curiae, que pode fazer sustentação oral e ofertar memoriais. Também não se admite ação rescisória, nem tampouco recurso. O único recurso admitido são os embargos de declaração. As ações do controle concentrado de constitucionalidade são 5. Ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ação declaratória de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade interventiva e a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Hoje nós vamos estudar a ação direta de inconstitucionalidade. A ação direta de constitucionalidade, ela está prevista no artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição Federal, e foi regulamentada pela Lei 9.868 de 99. O artigo 102 fala que compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Desse artigo 102 da Constituição, a gente extrai diversas informações. Uma delas é que o órgão competente para julgar, processar e julgar a ação direta de inconstitucionalidade é o Supremo Tribunal Federal. O objeto da ação direta de inconstitucionalidade vai ser lei ou ato normativo federal ou estadual. Deste modo, não há que se falar em ação direta de inconstitucionalidade que tenha por objeto uma lei municipal. Contra a lei municipal não cabe ADI. As leis municipais não podem ser objetos de ADI. Podem ser objetos de ADI leis ou atos normativos federal ou estadual. Atos normativos. Agora a gente vai estudar uma série de atos normativos que podem ser objeto de ADI. Então, atos normativos, decretos legislativos e resoluções podem ser objeto de ADI. Decreto legislativo. O que são decretos legislativos? Decretos legislativos são espécies normativas que o Congresso Nacional se utiliza para exercer sua competência exclusiva. Então, o decreto normativo, o decreto legislativo, ele pode sim ser objeto de ADI. E as resoluções também podem ser objeto de ADI.
São espécies normativas, resoluções são espécies normativas que regulamentam as matérias de competência privativa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Estão previstos no artigo 51 e 52 da Constituição Federal. Leis distritais podem ser objeto de ADI? Depende. A gente sabe que o Distrito Federal é aquele ente que cumula as competências legislativas tanto dos municípios, tanto competência municipal quanto competência estadual. Então, quando o Distrito Federal, quando a lei distrital estiver no âmbito da sua competência legislativa estadual, pode sim ser objeto de ADI. Contudo, quando a lei distrital for editada no âmbito da competência legislativa municipal, ela não poderá ser objeto de ADI, porque lei municipal não pode ser objeto de ADI. Controle sobre leis orçamentárias. A lei orçamentária, a gente sabe que é uma lei formal de efeito concreto. E o que é uma lei formal de efeito concreto, professora? É aquela lei que é feita vinculada a um ato concreto, não é feita como as demais leis que gozam de generalidade e abstração. A lei federal, a lei de efeito concreto, a lei formal de efeito concreto, ela se vincula a um ato concreto, ela produz efeitos sobre uma situação específica. E nesse sentido, o STF entende que a lei formal de efeito concreto, ela pode sim ser objeto de ADI. Controle sobre emendas à Constituição. Emendas à Constituição, a gente sabe que emendas são produzidas pelo poder constituinte derivado reformador. Elas são frutos do poder constituinte derivado reformador. E elas sofrem, sim, o controle de constitucionalidade. Não há que se falar em controle de constitucionalidade de norma constitucional originária, mas aquelas derivadas, frutos do poder constituinte derivado reformador, sofrem, sim, controle de constitucionalidade. E elas podem sofrer o controle de constitucionalidade tanto no seu aspecto formal quanto no seu aspecto material. Os aspectos formais, o aspecto formal do controle de constitucionalidade das emendas à Constituição estão previstos no artigo 60. São aquelas normas que ditam o procedimento da emenda à Constituição. O artigo 60, ele fala que a Constituição poderá ser emendada mediante proposta de, inciso 1, 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. 2, do Presidente da República. 3, de mais da metade das Assembleias Legislativas das Unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros. Se uma emenda constitucional for editada ofendendo essas normas que fixam o procedimento das emendas à Constitucional, ela pode sim ser objeto de ADI, de ação direta de inconstitucionalidade. Temos também como aspectos formais das emendas à Constituição, controle e constitucionalidade, né, sobre o aspecto formal das emendas à Constituição, os incisos do artigo 60, os parágrafos. Os incisos também, mas nós já vimos os incisos, né? Os parágrafos nós vamos ver agora. Parágrafo 1º. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de sítio ou de estado de defesa. Então, a Constituição não pode ser emendada se nós estivermos passando por um estado de sítio, estado de defesa ou intervenção federal. Essas são limitações circunstanciais. Diante dessas circunstâncias, não pode haver emenda à Constituição. E se for promovida uma emenda à Constituição durante um período desse, pode ser sim feito uma ADI para declarar a inconstitucionalidade dessa emenda à Constituição que foi feita sob ofensa a aspectos formais da Constituição. Parágrafo 2º. A proposta será
discutida, a proposta de emenda à Constituição, claro, será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, se a emenda constitucional for aprovada, por exemplo, sem observar o quórum de votação, né? Se for aprovada sem observância dos 3/5 dos votos dos respectivos membros de cada uma das casas do Congresso Nacional, essa emenda constitucional pode ser passível, sim, de controle de constitucionalidade, por ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo 3º. A Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. E o parágrafo 5º, ele fala que a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Esses são os aspectos formais do controle de constitucionalidade sobre as emendas à Constituição. E sobre o aspecto material, o controle sobre o aspecto material das emendas à Constituição, a gente tem que as emendas à Constituição, elas não podem desrespeitar as cláusulas pétreas que estão previstas no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal. São elas a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Então, se uma emenda constitucional for editada, né, com o objetivo de abolir as cláusulas pétreas, ela pode sim ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade. Além dessas limitações que nós acabamos de ver, que são as limitações expressas, nós temos também as limitações implícitas do controle das emendas à Constituição. São limitações implícitas, são aquelas que indiretamente asseguram a imutabilidade da Constituição. Então, são limitações indiretamente asseguradas pelo poder constituinte originário para que o poder constituinte derivado reformador não exorbite, né? Não fira aspectos da Constituição. Elas não estão expressamente previstas na Constituição. O professor Michel Temer fala que as cláusulas, as limitações implícitas são as vedações atinentes à supressão do próprio artigo que impõe expressamente aquelas proibições. Então, não teria sentido emenda que suprimisse o disposto no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição, por exemplo. Então, a gente tem as limitações materiais no parágrafo 4º do artigo 60, que são as cláusulas pétreas, e se o legislador constituinte derivado, né, fosse promover uma emenda à Constituição para suprimir as limitações. Não pode. Nós temos limitações implícitas, né? Seria uma burla ao sistema, uma burla à Constituição. Então, esse tipo de emenda à Constituição que ofenda as limitações implícitas também pode ser objeto do controle concentrado de constitucionalidade por meio de uma ADI. É possível? Sim, é possível a medida provisória ser objeto de ADI. E o que é uma medida provisória, professora? Medida provisória é um ato normativo federal de competência do presidente da República. A medida provisória ela tem 2 requisitos, relevância e urgência. O artigo 62 da Constituição Federal fala que, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Então, a gente viu que a medida provisória ela tem 2 requisitos, relevância e urgência, e possui força de lei também, e são editados pelo presidente da República. O STF, ele entende que as medidas provisórias ela pode ser objeto de ADI, e a medida provisória ela sofre
sofrer controle sobre a violação material da Constituição. Ela pode sofrer controle de constitucionalidade quanto à matéria, se ela violar matéria constitucional, e também pelos requisitos, né? Se a medida provisória não obedecer os requisitos da relevância e urgência, ela pode sim sofrer o controle de constitucionalidade por meio de uma ADI. E a gente tem um precedente no Supremo, que é a ADI 2213, que fala o seguinte: os pressupostos da urgência e da relevância, embora conceitos jurídicos relativamente indeterminados e fluidos, mesmo expondo-se inicialmente à avaliação discricionária do presidente da República, estão sujeitos, ainda que excepcionalmente, ao controle do Poder Judiciário, porque compõem a própria estrutura constitucional da disciplina as medidas provisórias, qualificando-se como requisitos legitimadores e juridicamente condicionantes do exercício pelo chefe do Poder Executivo da competência normativa primária que lhe foi outorgada extraordinariamente pela Constituição da República. Então, a gente viu que as medidas provisórias elas podem sofrer controle de constitucionalidade, tanto no seu aspecto material, quando ela ofender matéria constitucional, ou pelos seus requisitos, quando ela não obedecer os requisitos constitucionais da relevância e urgência. Agora a gente vai ver o controle de constitucionalidade sobre medidas provisórias que abre crédito especial. A medida provisória que abre crédito especial, ela tem um requisito a mais, ela tem uma maior intensidade no controle na medida provisória que abre o crédito especial, devido ao requisito que ela tem, que é o da imprevisibilidade e urgência. O artigo 167, parágrafo 3º da Constituição, ele fala que a abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observando o disposto no artigo 62. A gente tem também um precedente no Supremo, que é a ADI 4048, que fala o seguinte: além dos requisitos de relevância e urgência, a Constituição exige a abertura de crédito extraordinário seja feita apenas para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, ao contrário do que ocorre em relação aos requisitos de relevância e urgência do artigo 62, que se submetem a uma ampla margem de discricionariedade por parte do presidente da República. Os requisitos de imprevisibilidade e urgência do artigo 167, parágrafo 3º, recebem densificação normativa da Constituição. Os conteúdos semânticos da expressão guerra, comoção interna e calamidade pública constituem vetores para a interpretação e aplicação do artigo 167, parágrafo 3º, combinado com o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha D da Constituição, certo? Então, a gente tem que as medidas provisórias que abrem crédito especial, ela tem um requisito a mais, ela tem tem uma exigência a mais, exige-se que seja imprevisível e que esteja diante da situação de guerra, de comoção interna e de calamidade pública. É possível também o controle de constitucionalidade por meio da ADI, sobre decretos regulamentares. Decretos regulamentares são atos normativos de competência do chefe do Executivo que tem por função a regulamentação de uma lei. Sobre os decretos regulamentares, a regra é que não é possível a ADI. Porque os decretos regulamentares, eles apenas regulamentam a lei. Ele tira o seu fundamento de validade desta lei que ele está regulamentando. E se houver alguma ofensa à Constituição, será uma ofensa indireta. Se um decreto regulamentar, ele ofende uma lei, estamos diante de uma crise de legalidade, porque ele ofende somente indiretamente a Constituição. Então, o entendimento é que não é possível controle de constitucionalidade, não é possível ADI
ADI em face de decreto regulamentar. Contudo, a gente tem no ordenamento a figura do decreto autônomo, que é o quê? É aquele decreto que inova no ordenamento jurídico. Ele inova no ordenamento jurídico, deste modo ele é uma fonte primária, ele é uma fonte normativa primária. Então, ele pode ofender diretamente a Constituição. E se pode ofender diretamente a Constituição, é possível, sim, fazer o controle de constitucionalidade de um decreto autônomo por meio da ação direta de inconstitucionalidade. Controle dos tratados internacionais. É possível? Sim, é possível. Os tratados internacionais, em nosso ordenamento, são 3 tipos, né? A gente tem, na verdade, 3 naturezas jurídicas dos tratados internacionais. Os tratados comuns, eles têm natureza jurídica de lei ordinária, eles entram no ordenamento jurídico com status de lei ordinária. Os tratados sobre direitos humanos que não forem aprovados nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição da República, né, com coro de emenda à Constituição, mas versarem sobre direitos humanos, eles têm natureza jurídica supralegais. E os tratados que versarem sobre direitos humanos e adentrarem no ordenamento jurídico, sendo aprovado nos termos do artigo 3º, do artigo 5º, inciso parágrafo 3º da Constituição, ele obtém status de emenda à Constituição. Esses tratados, eles podem sim ser objeto de ADI. Um esqueminha para vocês estudarem melhor sobre os tratados internacionais. E mais algumas observações sobre o objeto da ADI, né? Então, as normas constitucionais originárias, elas não podem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade, porque todas elas foram fruto do poder constituinte originário, que é aquele poder ilimitado que não tem parâmetro. Então, todas as normas constitucionais originárias, elas não sofrem controle de constitucionalidade. Súmulas, as súmulas também não sofrem controle de inconstitucionalidade, porque as súmulas, elas têm um procedimento próprio para serem revogadas. E a ação direta de inconstitucionalidade, ela somente pode ser utilizada contra atos e leis posteriores à Constituição. Não há que se falar em ADI, controle de constitucionalidade por ação direta de inconstitucionalidade, gente. A ADI, ela não pode ser utilizada contra leis ou atos anteriores à Constituição. Também não há que se falar em controle de constitucionalidade de leis ou atos normativos já revogados, né? Contra leis ou atos normativos já revogados, a gente não pode usar ADI, porque a ação direta de inconstitucionalidade, ela visa expurgar, retirar do ordenamento jurídico uma lei ou ato normativo inconstitucional. Diante de lei ou ato normativo revogado, não se promove ADI. Você pode fazer um pedido de inconstitucionalidade, você pode fazer... Você pode argumentar a inconstitucionalidade de uma lei revogada perante o controle difuso de constitucionalidade. Mas por que por que argumentar a inconstitucionalidade de uma lei que já tenha sido revogada? Porque ela pode ter causado algum prejuízo a alguém, a pessoas. Então, essa lei, vamos ao seguinte exemplo, a gente tem uma lei que posteriormente foi revogada. Essa lei inconstitucional, posteriormente revogada, ela surtiu efeitos durante um determinado período. E durante esse determinado período, ela pode ter causado prejuízo concreto a determinada pessoa. E essa pessoa que se sentir prejudicada, ela pode ajuizar uma ação e arguir a inconstitucionalidade por meio do controle difuso de constitucionalidade, nunca por meio do controle concentrado por meio de ADI. Por meio de ADI, não pode. A ADI tem função de garantir a ordem jurídica e retirar do ordenamento jurídico as normas inconstitucionais. Então, não
não há que se falar de inconstitucionalidade de uma norma revogada por meio de ADI, certo? Exceção que a gente tem é no caso de fraude processual. E aí, isso foi um entendimento do Supremo, que ele diz o seguinte: se a lei for revogada no curso de um ADI, o STF não entende pela perda do objeto da ação e extinção do processo. Ele vai manter o julgamento da ADI para evitar fraude processual. A situação é o seguinte: alguns dos legitimados entram com o ADI perante o Supremo, argumentando a inconstitucionalidade de determinada norma ou de determinada lei. Aí vai o legislador e faz outra lei e revoga aquela lei. E isso pode ser entendido como uma fraude processual. Então, a revogação de uma lei no curso da ADI não promove a extinção do processo e o entendimento de perda do objeto. O STF vai manter o julgamento da ação e analisar a inconstitucionalidade daquela lei para evitar a situação de fraude processual. E aqui é o que acabamos de falar, a exceção, a impossibilidade do controle sobre atos revogados é quando a revogação almeja uma fraude processual. Então, fraude processual, o precedente do STF fala que lei revogada no curso da ADI para evitar a fraude processual, o STF não extingue a ação em função da perda do objeto. O STF entende pela manutenção do julgamento da ADI com efeitos retroativos. E no próximo bloco daremos continuidade. Um abraço a todos e até a próxima.